Hola, buenos días ou buenas tardes. Não sei a que hora tu vas assistir esse direto. Eu vou dizer buenos dias porque aqui em Madrid todavía se diz buenos dias. Buenos días, mi nombre es Alessandra, soy la persona que está por detrás de nuestros momentos Montessori, este espacio donde nosotras hablamos sobre Montessori, 3 a 12 anos, e também donde hablamos sobre disciplina positiva. Buenos dias, Sandra, que já está entrando. El tema de nuestra live de hoy es sobre homeschooling y afterschooling. Hoy vuelvo a hablar con las mamás que empezaron a seguirme, ¿no? Hace casi 10 años. En nuestros momentos Montessori va a cumplir 9 años a final de abril. El día 26 de abril cumplimos 9 años. ¿Y cuál fue el primer grupo de personas que empezó a seguir a nuestros momentos Montessori? Pues fueron las homeschoolers y las afterschoolers también. Entonces, si tú eres de las antiguas, o a lo mejor tú has empezado a seguirme hace poquito, a lo mejor me has descubierto en YouTube, donde tengo un montón de vídeos sobre esos temas. Si tú estás aquí porque eres mamá homeschooler, mamá afterschooler, entonces quédate aquí porque hoy el tema de nuestra live es sobre homeschooling y afterschooling. Y bueno, si tú tampoco sabes de lo que estoy hablando, también eres bienvenida, ¿vale? No es porque tú dices, uy, yo no sé de lo que está hablando Alessandra, me voy. No, tampoco se trata disso, ¿vale? No se trata disso. Hay que quedarse, porque si tú no sabes de lo que estoy hablando, te voy a explicar, ¿vale? Y seguro que te va a parecer como poco interesante. Chicas, quiero un favor de vosotras, porque hoy mi micrófono, el pequeñito que coloco aquí, o que a veces lo tengo en la mano, ele não está funcionando, estava com pouca bateria. Eu não sei o que passa com esse micrófono, que ele se está descargando muito rápido. Eu creio que eu vou necessitar comprar outro. Então, se eu estou fazendo um truco, truco del amendruco, como dissemos em Espanha, não? Utilizando mi micrófono, este que eu uso para os vídeos de YouTube, para mis cursos online e tudo. E é a primeira vez que lo hago. Eu he comprado um adaptador para colocar aqui com o iPhone, porque a entrada do iPhone não é igual da entrada do micrófono, que é um USB. Então, eu comprei um adaptador para poder usar esse micrófono com o micro, para ser aqueles vídeos iguais que vocês às vezes veem em TikTok, não? Que a gente está assim. Por isso que he comprado. E queria saber se me estás escutando bem. Por favor, se alguém pode confirmar-me se me escuta bem. Por favor, não vayáis. Ai, madre mía, eu não vou saber se me estão escutando bem, porque eu não sei se me estás escutando. Esse é o que passa, não tenho como saberlo. Esse é o problema de Instagram, que não hacemos aqui a live e não sabemos se está transmitindo bem, se está escutando bem. Por isso que cada dia mais Instagram me cansa a paciência e vou acabar centralizando tudo em YouTube, porque pelo menos ali tenho uma segurança. A ver, bueno, se ha ido Sandra, se ha ido Flor, então vamos esperar que alguém llegue e nos diga algo. Espero que me esteja escutando bem. Bueno, vamos empezar com o tema para não perder mais tempo. Não estou aqui tomando meu café. Por que uma live sobre homeschooling a essa altura? Não, eu pensava que não ia mais falar de homeschooling. Se sou bem sincera, bem franca com vocês, eu pensava, não vou mais falar sobre esse tema, porque não sei, para que vou seguir falando? Se meu filho já é crescido, se já está em secundária, se já não hacemos mais afterschooling em casa, não? Então, eu me sinto às vezes um pouco... Não sei se é a síndrome de impostor, creio que sim. Creio que nesse caso você podia dizer que sinto como se tivesse a síndrome de impostor,
alguma voz que me disse, Alessandra, ¿para que vas a hablar sobre esse tema se tu hijo está escolarizado? Não tem sentido, não? Pero bueno, eu creio que falta muita gente para falar sobre esses temas em língua espanhola, porque em Espanha o homeschooling está proibido por lei. Existem algumas pessoas que lo hacen de maneira clandestina, pero está proibido. E quando hablamos de hacer homeschooling utilizando o método Montessori, pois aí, madre mía, somos muito pouquitos, não? E há muito pouca gente que habla sobre esses temas em redes sociais. Então, se tu queres aprender, tens que saber falar inglês e ir a las criadoras de conteúdo de Estados Unidos, porque ali sim existe uma comunidade muito grande de homeschoolers e especialmente de homeschoolers Montessori, não? Incluso tudo, não digo tudo, pero muita coisa de lo que aprendi sobre Montessori foi com as mamás homeschoolers de Estados Unidos. Les devo muitíssimo a elas e então, por isso é que é complicado. Então, eu penso assim, bueno, vamos a volver a tocar nesse tema, porque sempre há alguém que quer saber. Eu sigo recebendo em los DMs, não, nos mensagens diretos aqui de Instagram, eu sigo recebendo mensagens de mamás que a vezes me descobrem em YouTube, porque ali o bueno de YouTube é que ele transmite nossos vídeos antigos, não? Os vídeos em YouTube eles têm uma vida muito larga, então muitas vezes a gente me descobre em YouTube, falando sobre homeschooling, falando sobre afterschooling, e depois vê que eu tenho um perfil em Instagram, então me peça a seguir em Instagram, e depois entra em contato comigo por mensagem direto para perguntar-me sobre homeschooling, sobre afterschooling. Porque, bueno, existe também a comunidade YouTube, onde a gente também pode deixar esse tipo de mensagem, pero não sei, não funciona muito bem e a gente prefere vir aqui em Instagram para falar comigo. E então eu sigo recebendo muitas mensagens de mamás de Estados Unidos, de mamás de México, especialmente de Estados Unidos e de México. Em los estados americanos onde há uma comunidade hispana muito grande, não? Onde há pessoas que falam espanhol, como por exemplo em Califórnia, em Florida, em Texas, há muitas mamás que falam espanhol nesses estados e elas me buscam para falar sobre Montessori em homeschooling. E muita gente que entra em contato comigo é porque está tendo problemas, não? É porque está tendo dificuldades, é porque me disse, Alessandra, o homeschooling não me funciona, não sei o que fazer, mi hijo não quer receber as apresentações. Olá, Vini, buenos dias. Que bem que acaba de entrar Vini. Vini foi minha aluna del Sembrando Semillas e do programa personalizado. Olá, Vini, que bem que estás aqui. Vini, se tu me podes dizer se me escuchas bem, por favor, podes solo dizer me mandou um coraçãozinho. Você pode dizer-me, sim, te escucho. E assim já me quedo tranquila, porque eu estou usando um micrófono que nunca uso para ser os diretos do Instagram e não sei como está a qualidade do sonido, não tenho nem ideia. Você pode só confirmar-me e eu te agradeço muito. Então, como iba dizendo, recebo, se escuta. Muitas graças, Vini. Um beijo grande. Como iba dizendo, muitas mamás, não, de México, de Estados Unidos, entram em contato comigo para dizer que o homeschooling Montessori não está funcionando. Pode bem ser porque o ninho não quer receber as apresentações, ou bem pode ser porque durante as apresentações há conflito. Já me ha passado isso, de uma mamã me dizer-me que quando está fazendo, por exemplo, uma apresentação de matemáticas, que a niña não queria colaborar, que se levantava, que começava a ser outra coisa, que depois dizia, isso não me interessa, não me gusta essas perlas. Já me ha passado isso alguma vez. Ou bem pode ser que não consiga organizar-se,
que llega la hora de colocar el trabajo en práctica, no sale, ¿no? Pero hay muchas quejas en ese sentido, de que la relación con el niño durante el momento del after schooling no es de mucha colaboración, no es de mucha cooperación, y al final el trabajo pues no es muy productivo, ¿no? Y eso puede pasar mucho. Y me dicen, ¿por qué que eso pasa? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y entonces, si eso te pasa a ti, quédate aquí porque vamos a hablar sobre ese tema hoy. Cuando el homeschooling no funciona, puede ser por muchos motivos, ¿vale? Puede ser que a lo mejor necesitas más formación, necesitas aprender más sobre cómo presentar aquel material, el orden de presentación, cómo hacerlo de una manera más atrativa. Isso é possível. E também pode ser que tu não estás sabendo muito bem como organizar o timing, não, de las apresentações, de las atividades, que também é possível. Tudo isso pode estar ocorrendo, pero a maior parte de las vezes, quando eu hablo com essas mamás que entram em contato comigo para saber por que não está funcionando o homeschooling, eu vou dizer que creio que umas 70 ou 80, entre 70 e 80% das mamás que entram em contato comigo com esse tipo de problema é porque está levando a homeschooling como se fosse uma escola. Quer replicar o modelo da escola em casa. E isso não funciona. ¿Vale? A escola é a escola e a família é a família e o niño lo sabe muito bem. Então, não vale de nada tentar replicar o modelo da escola em casa. E é mais, não é recomendável fazê-lo. Não, primeiro, porque tu não vas a conseguir fazer. Segundo, porque não tem muito sentido. Não tem sentido em tentar replicar o modelo da escola dentro de casa. Se nós decidimos fazer homeschooling, é porque não queremos o sistema escolar. Então, se não queremos o sistema escolar, por que os estamos imitando em casa? Essa é uma pergunta que tens que fazer a ti mesma. E legado a esse momento, vamos fazer um pequeno parênteses para explicar às pessoas que estão aqui assistindo a esse live e não estão entendendo muito bem de lo que estou falando, não? De que é isso de homeschooling, que é isso de after schooling, não estou entendendo nada de lo que a Alessandra está dizendo, me vou, não te vayas, quédate aqui, porque seguro que algo te lo vas a levar, estou segura, por experiência própria, eu sei que algo lo vas a levar, então quédate aqui, não te vayas. Que é homeschooling? Homeschooling é quando uma família decide que quer sacar o filho do colégio e educá-lo em casa e dar essa preparação acadêmica em casa. Quer ensinar matemáticas, língua, história, geografia, biologia e etc. em casa, sem estar dentro do sistema escolar. Pode ser que a família empeça a ser isso desde o princípio, não? Quando o ninho é chiquitito e o ninho nunca entra no sistema escolar, ou pode ser, a vezes, famílias que entraram no sistema escolar, pero por algum motivo decidem sair desse sistema e educar em casa a seus filhos, não? E os padres, papá, mamá, se dedicam a transmitir esta formação acadêmica a los niños, ¿vale? E existe um outro modelo de homeschooling em que não são os padres que ensinam aos ninhos e eles contratam professores privados que vêm à casa ou contratam a uma empresa que se dedica a formar ninhos que fazem homeschooling, não? Então, são ninhos que suelen ter classes online, tem uma academia online, o ninho entra ali em uma determinada web e ali está assistindo a um professor hablando com ele por la câmera, não? Por internet, ele vai explicando matemáticas, física, química, etc. e tal. Existe esse modelo também. E também existe um outro modelo,
que não é de homeschooling, exatamente, e se chama afterschooling. Que é o afterschooling? Como o próprio nome já disse, depois da escola. Não? After é depois, schooling de escola, de estar na escola, não? Depois da escola. Por quê? São para ninhos que estão escolarizados, que estão dentro do sistema escolar, que vão na escola, pode ser na escola pública, pode ser na escola privada, que vão à escola de lunes a viernes. Eles estão ali, têm classes como todos os demais ninhos, pero quando chegam a casa, mamá les prepara uma atividade para enriquecer aquilo que eles estão aprendendo no colégio, vale? Que foi o que eu hice com meu filho. Eu estive durante 10 anos fazendo after schooling. Meu filho nunca foi na escola Montessori, meu filho estudou durante toda a sua vida em uma escola tradicional. Nós não podíamos pagar uma escola Montessori, não tínhamos condições financeiras para isso. Se eu pagasse uma escola Montessori, todo o meu sueldo em las mensualidades, e isso não podia ser, porque meu sueldo também era necessário para pagar faturas, não podia ser só para pagar um colégio. Então, meu filho ele frequentava uma escola de enseñança tradicional, e o que passa é que ele não estava feliz nessa escola. Nós víamos que ele tinha muitos problemas, não só de aprendizagem, problemas também psicológicos, porque os professores não lhe acompanhavam bem. Eu já he explicado isso em vários vídeos. Quem quiser assistir pode buscar ali em YouTube. Incluso tenho no podcast, tenho um episódio em que conto toda a saga de lo que he passado com meu filho na escola tradicional. E bueno, como nós não estávamos felizes, pero não teníamos outra alternativa, porque onde eu vivo não é tão sencillo sacar um ninho de um colégio e passá-lo a outro, a não ser que tu puedas pagar. Pero se tu queres sacar tu filho de um colégio concertado e levá-lo a um colégio público, o processo burocrático é muito grande e muitas vezes não há plazas. Onde eu vivo em um município de Madrid, onde há uma comunidade de ninhos muito grande e há muito poucas plazas escolares nas escolas públicas. Então, o que eu tive que fazer? Pois tivemos que esperar que meu filho terminasse todo o ciclo de primária, para quando chegasse o momento que ele entrasse na ESO, que é a escola secundária, poder sacá-lo desse colégio e aí sim colocá-lo no sistema público, porque aí, quando chega esse momento que termina primária, os ninhos de primária das escolas públicas, eles têm que cambiar de colégio necessariamente. Então, aí é mais fácil de poder colocar tu filho em uma escola pública, se tu estás em uma escola concertada, e passar para a pública. Foi o que nós hicimos. Tivemos que esperar que ele terminasse primária para poder colocá-lo na pública. Quando ele passou a la pública, a hora que ele está em secundária, foi um câmbio bestial e lhe ajudou muitíssimo. E agora ele é outro ninho, completamente distinto, não? E é uma pena que ele teve que sofrer durante tantos anos em la concertada, pero bueno, que vamos fazer? Então, mientras meu filho estava em infantil e em primária, ele tinha ali suas classes de lunes a viernes. Quando ele estava em infantil, quando ele chegava do colégio, ele sempre encontrava em sua habitação uma atividade que eu lhe havia preparado, que podia bem ser Montessori ou bem ser uma atividade que não era exatamente Montessori, pero que tinha uma inspiração dentro do método Montessori, e ali estávamos nós outros trabalhando, não? E depois, quando chegou em primária, como há exames, há muitos deberes, não? Então, já passamos o after schooling para fim de semana, para puentes, vacaciones, já se ha hecho algo mais esporádico, não? Porque o after schooling, assim como o homeschooling, ele não tem que replicar o colégio. O que temos que entender é que tanto o homeschooling como o after schooling, eles são maneiras de nos relacionar com nossos filhos, não? Hasta
algunos siglos. Yo creo que, no sé si la escuela surgió en el siglo XVIII, no siglo XIX, ahora no me acuerdo muy bien, pero la escuela es algo razoável, mais ou menos moderno, recente. Antigamente, os padres não colocavam seus filhos na escola. Antigamente, eram os padres que ensinavam em casa, não? A vezes, pues, tinha uma institutriz, não? Tinha alguma pessoa que tinha muita cultura, que vinha a casa a ensinar, pero a enseñanza se hacía em casa, não? Se vemos as películas antigas, vamos a ver que os niños eles estudiavam em casa. La escuela surge más o menos, no sé si es en el siglo XIX, no me acuerdo ahora exactamente el año, pero surge, más, es algo más reciente. Y vino después de la Revolución Industrial, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasó con la Revolución Industrial? Que ahí la mamá, papá, tenía que trabajar, tenía que producir, no tenía que traer dinero a casa, ¿no? Porque la vida empezó a ser mucho más cara. Y ahí entonces, cuando surge la revolución industrial, surge la escuela. Y la escuela ela está pensada em atender as necessidades do mundo da revolução industrial, não? Por isso que as escolas parecem fábricas, não? Essa é a verdade. Vamos parar para pensar que as escolas são uns edifícios muito grandes, não? Onde os niños estão sentados em mesitas, não? Enfileirados, assim, e tem ali o professor delante, hablando, não? E toda a atenção está no professor, e o professor é o protagonista, não? O professor é a fonte de conhecimento. Isso é algo que é um reflexo dessa sociedade, da revolução industrial, não? Dessa necessidade que havia no mundo naquele momento que estava sendo industrializado. Então, os chicos, eles eram treinados pues, para trabalhar em las fábricas, não? Essa é a grande verdade. A escola, e perdona-me se alguém aqui é professor, porque quando eu digo isso, muitos professores se ofendem, pero é que é a realidade. A escola ela é o sistema para formar a pessoa para viver nesse sistema que estamos. Isso sempre foi assim e sigue sendo assim. Não? Eu sei que existem professores que são mais modernos, que são mais conscientes e que se formam e que buscam conhecer mais outros sistemas de aprendizagem para trabalhar de uma maneira distinta, para despertar o amor de seus alunos por el conhecimento. Eu sei que existem esses professores e que é um trabalho maravilhoso. Mas incluso vosotros vais a concordar comigo que a escola ela está obsoleta, ela está pensada em uma sociedade que já não existe mais e está pensada nesse sistema, não? Então, por isso que muitas vezes, nós não estamos satisfeitos com a escola, não? Porque, bueno, eu não sei qual é a tua experiência. Mira, eu quando estava na escola, a mim me encantava. A mim me encantava ir à escola, eu chorava quando estava de vacações, não queria estar em casa, passava muito mal. Para mim, o dia mais feliz do ano era dia de comprar material escolar, não era Papai Noel, não era nada disso. Para mim, o melhor era dia de comprar material escolar. Eu me sentia super feliz de poder ir à papelaria, elegir os quadernos. Quando comprava os livros escolares, eu me ponia a lê-los. E quando a professora ia falar daquele tema, eu já havia lido há muito tempo. Não? A mim me encantava a escola porque me gostava muito estudar. Pero sí é verdade que eu sempre reconheci que a escola era um ambiente tóxico, porque os professores estão sofrendo, os alunos estão sofrendo. É um sistema que não funciona. Não? E sim que a vezes pode existir professores que são maravilhosos e que fazem com que a classe seja incrível e tu estás esperando vir aquele dia, aquela hora para ter classe com aquele determinado professor, pero são os menos. A maior parte dos professores eles estão agotados, estão muito estressados, estão só preocupados com a lei educativa, com cumprir, receber seu sueldo e nada mais. E isso acaba pues reflejando também, nos niños. E además, um problema que eu he encontrado
com meu hijo é que ele não era acompanhado. Nossos professores le ignoravam. Ele só dava atenção aos niños que iam muito bem, que sacavam notas altas. Os demais que tinham dificuldade, como passava com meu hijo, eram deixados de lado. Então, eu via que meu hijo estava sofrendo e quando ele estava em casa comigo, quando fazia essas atividades de after schooling, que eu decidi dar utilizando o método Montessori, eu vi que ele estava mais feliz, que ele aprendia mais, que ele começava a compreender, não? Porque não há coisa pior, por exemplo, que um ninho aprender as tablas de multiplicar na escola tradicional, porque os professores te fazem memorizar, não explicam por que dos vezes 2 são 4, porque 2 vezes 2 são 2 vezes 3 são 6. Eles não explicam, eles querem que tu memorizes, não? Ou então, quando meu filho começou a fazer divisões, ele não conseguia aprender divisões e eu tive que ensinar-lhe, eu tive que ensinar-lhe com material Montessori para ele compreender o que era o conceito de dividir, porque os professores não ensinam essas coisas. Perdóname, a lo mejor tu eres um professor de matemáticas maravilhoso, pero minha experiência, e eu sei que não sou a única, não foi assim. Não, meu hijo não, só foi aprender a ser uma divisão comigo. Com os professores ele não aprendeu. Então, você vê que há todos esses problemas ocorrendo. O que vas a fazer? Não? Eu não podia sacar meu hijo do colégio. Não tinha uma estrutura para isso. Então, o que eu hice foi dar-lhe esse after schooling. Pero a vezes, como eu estava dizendo, a vezes o sistema não funciona. E esse sistema de after schooling, de homeschooling, porque nós tentamos imitar o que existe na escola. Não? Então, dizemos, hoje é lunes, são as 5 da tarde, toca classe de língua. E tu llamas a tu hijo e diz, mira, hoje vamos aprender os verbos. Vamos a conjugar os verbos. ¿Por quê? Porque lo digo eu, porque é lunes 5 da tarde. Tu estás replicando o modelo escolar. E por isso que tu hijo não se sente bem. Porque ele entende que como ele está em casa, como ele está com mamá ele tem uma relação de amor que com seu professor ele não tem em muitíssimas ocasiões. Então, ele não entende por que a hora ele tem que fazer isso. Por que a hora minha madre está atuando como se fosse um professor? Por que ele me está exigindo? Que tem que ver que é lunes 5 da tarde? E se fosse martes 5 da tarde? E se fosse lunes 3 da tarde? Qual o problema? Então, por isso que muitas vezes não funciona. Por isso que muitas vezes tenéis problemas em apresentar, em fazer esse trabalho. Porque estáis pensando que o homeschooling é replicar o colégio. E isso não é assim. Tens que entender que o homeschooling é uma relação. É uma relação que tu tens com tu hijo. De la mesma maneira, quando, por exemplo, não sei, para qualquer outra coisa da maternidade, a relação que tens para fazer as tarefas do hogar, para a hora que estás vendo uma película, que tu lhe abraças, que tu lhe haces cosquilhas. O homeschooling também tem que ser parte disso. Também tem que ser uma coisa mais dentro da relação de vosotros, não? É claro que há que ter uma disciplina, é claro que há que ter umas certas, como que eu vou dizer, há que ter uma organização, há que ter uma disciplina, pero tens que entender que isso não é a escola, que tu nunca vais ser a professora de tu hijo, tu sempre vais ser a mamá. Então, tem que primeiro romper com essa ideia. E a outra coisa que vem justamente associado com isso que acabo de dizer é que, no caso de Montessori especificamente, pelo menos, não se trata de correr o ninho e dizer, bem, vem aqui, que te vou ensinar a fazer sumas com as perlas. Não é assim que funciona em Montessori. Nem sequer na escola Montessori funciona dessa maneira. Vale? Não é assim. Primeiro, aqui ela está observando o ninho durante muito tempo
para saber se ele está preparado para aquele material e se ela chega à conclusão que sim, que ele está preparado, então primeiro ela vai fazer uma série de exercícios preliminares, não? Para tentar já ir como que preparando o terreno e aí depois se ela lhe vai amar. E aí depois se ela lhe vai dizer, mira, hoje te vou ensinar um material maravilhoso, um material super bonito, que são as perlas, vale? E niño, quando tu lhe vas apresentar um material, tu não tens que ser como se aquilo fosse um dever, uma obrigação, como assim na escola, verdade? Na escola, sim. Na escola, sim, quando vas a aprender sobre, não sei, sobre história, sobre a Revolução Industrial, como já havia dito antes, né? O professor chega na classe e disse, hoje vamos aprender sobre a Revolução Industrial. Por quê? Porque sim, porque toca, porque esse é tema que está no livro e já estamos a abril, estamos em terceiro de la ESO e hoje toca a Revolução Industrial. Se a ti te gusta, se a ti não te gusta, me dá igual, hoje vamos falar sobre a Revolução Industrial. Essa sim é a escola tradicional. E Montessori não. Montessori é completamente distinto, não? Em Montessori, nós primeiro temos que observar. E isso é outra coisa que também falta em muitíssimas de vosotras. Vosotras não observais a vossos filhos. Não lo observais. E como não há observação, não há Montessori. E por isso também que falha é trabalho em casa. Vale? É necessário observar, sim. Observar não é uma perda de tempo. Observar não é algo que só lo hace la guia Montessori. Não. Nós, como madres, também temos que observar. E, se somos mamás homeschoolers, mais aún. Porque vai ser só a partir da observação que vas a saber se tu filho está preparado para um material ou não. Isso é assim. Então, muitas vezes a gente me diz, ai, e comprando material super bonito, super guai, que eu já havia visto um vídeo em YouTube, a chica apresentando, eu pensei, madre minha, ai, que precioso é esse material. E lo he comprado, o material é caríssimo, deixei de fazer um montão de coisas para comprar esse material. E quando chegou o momento que ele foi apresentar a meu filho, ele não lo quis. Porque tu não tens que comprar um material só porque ele é bonito, porque ele é guai, porque tu has visto um vídeo em YouTube. Não é só por... Tu podes ver um vídeo em YouTube, conhecer o material em YouTube e pensar, uau, esse material é incrível. E tu apontas, lo guardas, não sei, guarda o vídeo como favoritos, alguma coisa assim, e tu lo apontas para pensar assim, bueno, será que meu filho está preparado para que eu lhe presente esse material? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Não? E isso passa também muito. Às vezes vai apresentar o material para o ninho e ou ele não está preparado aún, ou então você já passou de momento. Não? E quando nós apresentamos um material que já chega tarde, isso foi por quê? Porque nos faltou preparação. Porque nos faltou estudar primeiro, nos faltou ter essa formação prévia. Dar Montessori em casa é muito bueno, é muito bonito, é muito eficaz, pero requer estudo, vale? Não vas a conseguir aprender a apresentar materiais Montessori vendo vídeos em YouTube, lo sinto muito. E eu tenho um canal em YouTube, eu tenho vídeos em YouTube em que estou apresentando materiais, pero e justamente por isso que te vou dizer, em YouTube não vas aprender a usar materiais, porque os vídeos eles estão ali para que tu conozcas Montessori, para que conozcas como funciona, não? Para que conozcas aquele material em concreto, pero não para ensinar-te a utilizá-lo, porque para aprender a utilizar um material, tens que formar-te, tens que estudar muito, tens que praticar muito com aquele material antes de apresentar. Isso é assim. Lo sinto muito, pero as verdades têm que ser ditas, vale?
E isso também passou comigo. Muitas vezes eu via um vídeo também em YouTube ou em qualquer outra plataforma e eu pensava, uau, quero aprender a usar esse material. E eu comprava, e eu aprendi a utilizar. E quando ligava a hora de apresentar a mi hijo, ou já era demasiado tarde e ele já não queria mais usá-lo. Ele hasta podia usar, porque ele sabia que era algo que a mim me gostava muito, que era algo que era muito importante para mim. Então, como ele queria que eu fosse feliz, não? Como ele não queria decepcionar-me, então ele usava às vezes é material assim e tal, mas eu via que ele estava usando de uma maneira forçada, via que ele usava assim e que não estava passando bem, que aquilo para ele já era demasiado fácil. E então era quando eu chegava à conclusão que me havia equivocado e que aquele material havia chegado tarde. E isso passa muito. Por isso que eu sempre digo à gente que não te pongas a comprar materiais a torta direito, porque é muito capaz que vão quedar os materiais em la estanteria correndo polvo. Porque ou lo vas a comprar e tu hijo todavia não está preparado, ou então você já passou do momento. Por isso que há que estudar, há que aprender, há que formar-te, há que ler os livros de Maria Montessori. E isso é assim. Vale, eu sinto muito e isso não sou só eu que te vou dizer. Qualquer outra pessoa que se dedica a transmitir Montessori te vai dizer o mesmo. Montessori é que estudar. Há que poner um esforço, aprender. En el caso de los niños de 3 a 6 anos, tens que aprender a sequência de apresentação de material. Isso é assim. Em el caso de los niños de 6 a 12, também existe uma sequência de material, especialmente quando falamos de matemáticas. Para as outras áreas, há uma certa flexibilidade quando falamos de ninho de primária. A vezes pode tentar fazer uma coisa antes, outra depois, porque já pode variar um pouco, não? De cada ninho. Em primária existe uma flexibilidade, não é exatamente como funciona no período de infantil. Pero infantil, sim. Infantil existe uma linha de sequência de apresentação que tem que ser respeitada. Vale? E isso é assim. E aí não te queda outra, tu tens que formar-te, tens que aprender a usar esses materiais e não só apresentá-los, tens que saber também como sacar proveito deles, como proponer atividades com eles. Porque em Instagram, especialmente, em YouTube também, pero em Instagram há muitos vídeos de gente fazendo coisas com materiais Montessori que eu me quedo assim, sabes, que são, como disse minha amiga Pilar Bewley, são tarugadas. Me encanta essa palavra. Assim, isso são tarugadas, Alessandra, isso não é Montessori, ela me disse. Como, por exemplo, fazer de burritos de mariposas e de flores, usando as pérolas de color, as pérolas de decanombio. Isso não é Montessori. Isso é usar o material Montessori como se fosse peça de Lego, como se fosse um foguete. E o material Montessori não é um foguete. Vale? A gente confunde muito aquelas imagens que a vezes vemos nas escolas Montessori, que os niños fazem as extensões, não? Com a torre rosa, com a escalera marrom, com os cilindros, não? E fazem aquelas formações tão bonitas, aquelas construções em que usam todos os materiais juntos. Isso são as extensões. E isso se hace com os materiais de sensorial, quando os niños têm entre 3 a 6, pero depois de 6 já não há mais sensorial. Vale? E o material de decanombio não é para jugar, vale? Não é. O material, as pérolas de colores, elas são para ser cálculo, são para ser multiplicações, são para fazer as tábuas de multiplicar, vale? Não é para ser de burritos de mariposas. Pode ser muito bonito, pode ser muito chulo, pero esto es una utilización que está incorrecta y que no tiene nada que ver con el método Montessori. Así como muchas otras cosas que vas a encontrar, ¿no? La botella sensorial,
a Mesa de la Paz, tudo isso não é Montessori. A gente criou, inventou em algum momento e isso viralizou, se popularizou em las redes, pero não é Montessori. E as escolas Montessori não se utilizam, vale? Isso já é um tema para outro vídeo. Pero lo que queria dizer contigo hoje era sobre isso, em tentar compreender que para ser homeschooling ou after schooling Montessori vas a tener que observar a tu hijo, vas a tener que aprender a utilizar materiais, a hacer atividades com esses materiais, a hacer a ordem de apresentação. E tens que sacar essa ideia escolarizada que tens em tu cabeça a la hora de fazer o trabalho com tu hijo e empezar a compreender que homeschooling e el after schooling é nada mais e nada menos que outra parte da relação que tu já tens com tu hijo. Que quando vas apresentar um material a tu hijo, aquilo é um regalo. Tu lhe estás regalando algo. Tu lhe estás proporcionando um momento maravilhoso. Quando tu lhe vas ensinar as perlas Montessori, tu lhe vas a dizer, mira, estas são as perlas Montessori. Não? Mira que material lindo, precioso, te lo regalo. Tens que ser como se tu lhes estuvieras dando uma oportunidade para conhecer algo incrível. Esta que é a ideia, vale? E não como se fosse uma obrigação, não como se tu estuvieras ensinando o livro de matemáticas e quando tu estavas na escola. Não é assim que funciona. Quando vamos a dar um material ao ninho, estamos dando um regalo. Lhe estamos dando algo maravilhoso. E isso tu tens que transmitir para ele. Não? E no momento que tu lo transmites, que então aí o ninho se sente, uau, vou a conhecer as perlas. E todavia nem sabe o que são as perlas, mas ele já ha entendido que é algo especial. E no momento, mientras que tu estás fazendo a apresentação, tens que ser coerente com isso, tens que fazer essa apresentação ensinando como aquilo é incrível, não? Para que assim ele vá querer utilizar. Pero para que tu hijo queira utilizar os materiais, há muitas outras coisas que tens que levar em conta. Não? Eu já te he dicho, a observação, a formação prévia, a maneira que vas apresentar o material, pero também há outras questões. Tens que ver como está tu relação com tu hijo, não? Porque muita gente pensa que fazer o trabalho Montessori, como já havia dito antes, não? É como estar na escola, então se tu lhe llamas, ele diz, vem aqui, vamos fazer matemáticas, e não é assim. Isso empieza muito tempo antes. Não tens que estar trabalhando na relação com tu hijo todos os dias. Tem que haver uma conexão muito forte entre vosotros. Se a conexão não é forte, o trabalho não vai funcionar. Isso é assim. Isso também ocorre na escola. Não? E os guias, os assistentes, nós sabemos muito bem. Se não há conexão entre os ninhos e os adultos, o trabalho não funciona. Há que trabalhar na conexão com eles todos os dias. E isso também vale para casa. Vale? Se tu hijo está em uma posição de luta de poder contigo, a la hora de fazer o trabalho com os materiais, é porque a conexão entre vosotros não está bem. E aí tem que ver da onde que está falhando. Por que a conexão não está bem? Será que tu estás passando muito tempo com o trabalho, com outras obrigações que tu tens e ele está passando menos tempo com ele? Será que quando está com ele está sempre cobrando muito, sermoneando muito, controlando demasiado, em lugar de aproveitar mais o momento, aproveitar mais sua companhia, escutar-lhe, conhecer-lhe? Será que estás trabalhando e nunca há tempo para diversão? Nunca há tempo para descanso? Nunca há tempo para sair, ir a um parque, ir ao campo, ir à praia, não? E aproveitar aquele momento, jogar juntos, e naquele momento também que tu estás em meio
de um bosque e de repente aparece um, um caracol e tu lhe dizes, mira, um caracol, te acuerdas daquele dia que estávamos estudando sobre os caracoles? E aí ele vai mirar o caracol e vai dizer, ai sim, me acuerdo, o caracol é um molusco, me acuerdo. E aí ele vai começar a falar de tudo que havias estudado sobre o caracol. É importante salir de casa. De la misma maneira que nós dissemos sempre a los professores, é que tenéis que sair do colégio, tenéis que fazer um trabalho mais sensorial, mais vivencial, não tanto teoria. De la mesma maneira que exigimos isso dos professores, também temos que ser nós quando hacemos homeschooling. Também temos que buscar a aplicação daquilo que estamos transmitindo em nosso dia a dia. ¿Vale? E buscar estas oportunidades que a vezes te vai aparecer, de fazer viagem, de fazer passeio, e tentar buscar naquele passeio assim, a ver, como que posso aproveitar a ocasião deste passeio para levar aquele tema que estávamos estudando antes. E quando então empiezas a fazer essas coisas, e aí o niño vai começar a compreender que não existe hora de estudar, que não existe a hora de fazer matemáticas ou a hora de fazer língua. Não, aí ele começa a compreender que língua e matemática estão juntas 24 horas por dia, que elas se entrelaçam, que elas são necessárias entre elas. E aí ele vai ver que se aplica tudo aquilo que ele está aprendendo contigo em la vida. E era por isso que tu havias começado a ser homeschooling, aqui sim? Ou afterschooling, me dá igual. E aunque tu não tenhas nenhum interesse de ser homeschooling, de ser afterschooling, que isso te parece muito bonito, ai, sim, é bonito, interessante, pero ai, não quero, não, isso não me chama, não quero. Para mim, eu tenho que estar na escola assim, não quero, não. Vale, não te vou aqui convencer de nada, eu não estou aqui para isso, não passa nada. Parece perfeito, pero essa ideia de querer levar o conhecimento que o ninho tuvo no colégio, todos deveríamos de trazer a la vida real. ¿No? Então, se por exemplo, tu estás vendo que tu hijo está haciendo unos deberes na escola sobre a fotossíntese, por exemplo, não? Meu hijo está aprendendo sobre a fotossíntese, não? Tu estás vendo ali nos livros escolares que ele está fazendo algum dever sobre isso, ou ha tenido que fazer algum trabalho sobre isso. Então, no fim de semana, quando vas a um parque com tu hijo, onde há um montão de plantas a tu alrededor, llama a tu hijo e diz assim, mira, ¿te acuerdas de la fotossíntese? ¿Por que as hojas são verdes? Por la clorofila, não? Desse processo. Ou então, a hora que estamos em primavera, que está lleno, bueno, mais ou menos lleno, que estamos llenos de abejas en los parques, de abejorros en los parques. Llama a tu hijo y dice, mira, la abeja, ¿sabe que la abeja está haciendo? Está corriendo el polen. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas? Ah, sí, mamá, me acuerdo. El profesor me ha dicho, es la polinización, ¿no? Como una vez pasó conmigo, que yo he llamado a mi hijo así, mira la abeja, mira, ¿qué está haciendo la abeja? Y él me decía, ya sé, la pollinization. Porque se me le hacía science, ¿no? En el colegio, la pollinization. Entonces, tiene que, mesmo que tu hijo está na escola e tu não tens nenhuma intenção de fazer afterschooling, por que não trazer esses elementos que ele está estudando agora para a vida real? Para que ele entenda a aplicação de aquilo. É muito triste o que passa com a grande maioria de nossos niños que estão durante horas e horas em um colégio com pessoas com quem eles não têm ganas de estar e
e estão sendo forçados a ser determinadas coisas, a meter determinadas coisas na cabeça que eles não entendem por que eles têm que estar fazendo. Eles não entendem por que têm que aprender a ser frações. Eles não entendem por que têm que saber o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um pronome. Eles não entendem. Eles, eles só não pensam que é algo que os adultos les obriga a ser. E eles estão ali pensando assim, por que estou sendo aqui obrigado a ser isso? E é justamente porque nós não ensinamos essa prática. E todos poderíamos ensinar essa parte prática e seria tudo muito mais bonito. Vale? Bueno, essa live acabou sendo mais larga do que eu esperava. Agradeço muito se has quedado comigo hasta o final. Se isso te ha chamado a atenção, se te ha gostado, se te ha ressonado de alguma maneira. Se eres mamá homeschooler, deixa-me um comentário. Ou se eres mamá afterschooler, também deixa-me um comentário. E se a ti não te gusta homeschooling, afterschooling, então crees que isso são coisas de hippies e que isso não te vai nem te vem e que estamos loucas e que não temos nada que fazer em casa para estar ensinando Montessori a los niños, também podes deixar meu comentário. Também podes deixar meu comentário, também será bem-vindo. E te invito a uma reflexão, a vosotras três, te invito a uma reflexão. Como puedo hacer com que mi hijo sinta más ganas de aprender? Como puedo favorecer el aprendizaje de mi hijo? Como puedo ayudar a mi hijo a sentir placer em aprender matemáticas, física, química, biologia e história? Como que puedo ayudarlo? Porque tu hijo vai passar muitos anos estudando. E seria uma pena que ele passara todos esses anos sofrendo. Não tem porquê. Vale? E uma vez que tu hagas essa pergunta, como puedo ayudarlo? Provavelmente tu vas a cair em uma outra pergunta. Como puedo fazer isso? E aí, esse é o momento em que eu estou aqui. Que estou aqui, do outro lado, esperando-te para trabalhar contigo. Vale? Recuerda que eu tenho na Academia de Nossos Momentos Montessori 2 cursos muito completos. Um deles é o Enséñame a Hacerlo Sin Tu Ayuda, que é sobre Montessori 3 a 6 anos, e logo é Sembrando Semilhas de Interesse, que é de Montessori 6 a 12 anos. Esses 2 cursos são muito completos e estão pensados para famílias que querem ir mais a fundo com Montessori, que querem dar Montessori em casa, mais allá de fomentar a autonomia, que querem ajudar a seu filho ou a sua hija a querer amar os estudos, a amar as ciências, as artes, os campos de conhecimento, porque isso está faltando muito, não? Esses 2 cursos, eles estão pensados nisso. São 2 cursos muito completos, com muito conteúdo e também com muita parte prática. E logo também tenho minha mentoria, programa personalizado, Logração Adulto Preparado, que te vai ajudar a ser esse adulto que tu hijo está desejando que tu te transformes, não? Quando vemos, muitas vezes eu creio que quando vosotras escucháis o término adulto preparado, devem pensar que é uma coisa assim perfeita, maravilhosa e inatingível, e não lo é, não lo é, vale? Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o adulto preparado é o ser mais imperfeito que existe. Se trata justamente de abraçar essa imperfeição, pero a partir de aí, começar a atuar, começar não só a ajudar a tu hijo, pero ao mesmo tempo em que tu vas estar ajudando a tu hijo, também vas estar ajudando a la niña que tens dentro de ti. Por isso que é tão bonito, vale? Então, eu te invito a vir comigo, a trabalhar comigo. Se tens alguma dúvida, alguma pergunta, já sabes, só tens que mandar-me um mensagem privado, um DM,
que eu te contestaré lo más pronto que pueda. ¿De acuerdo? Esta live vai estar aqui em Instagram e depois também la voy a pasar a YouTube. Muchísimas gracias, que tengáis una feliz Semana Santa y hasta la próxima. Besos, hasta luego.